Hoje nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos do segundo mês, a começar por onde nós paramos, né, antes do isolamento social. Então vamos lá, vamos prestar bastante atenção que dessa revisão vocês podem tirar as dúvidas. Não entenderam ainda alguma coisa? Entre em contato com a tia, é a nossa revisão antes das provas. Então a tia vai, né, fazer uma revisada, comentar todos os conteúdos, dá para tirar as dúvidas direitinho, mas precisa que todo mundo preste bastante atenção. Então vamos começar o nosso revisando do segundo mês do quinto ano de português. Página 47 a 93. Está faltando aqui, mas até a página 93. Vamos lá? Então todo mundo de olhão aqui para a tia que vamos começar a nossa revisão. Vejamos. Nós iniciamos com as notações léxicas e acentos gráficos. Acentuação gráfica. Então, são sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia, a fala das palavras, certo? Então, dá um sentido mais forte à palavra, deixa a palavra mais, com som fechado, com som aberto. E a gente inicia com acento agudo, que abre o som da vogal, né? Quando você fala, como se você abrisse o som de onde está o acento agudo. E indica a sílaba tônica da palavra. Se você for procurar a sílaba tônica de uma palavra e nessa palavra tiver um acento agudo, você já sabe que a sílaba tônica é onde está acentuado. Por exemplo, já abre o som. Jacaré abre o som. Maré abre o som de acordo com o acento agudo. E com a sílaba tônica, o já, o ré e o outro ré, porque é onde está o acento agudo. Então, o acento agudo, relembrando, ele faz o quê? Ele abre o som de onde ele está. Diferentemente do acento circunflexo. Lembra o acento circunflexo? Que até nas séries passadas a gente chamava acento chapéuzinho. No quinto ano ele não pode mais ser chamado de chapéuzinho, ele é acento circunflexo. Se o acento agudo ele abre o som da vogal, o acento circunflexo ele fecha o som da vogal. Então, o acento agudo abre o som e o acento circunflexo, ele fecha o som. Importância, lâmpada e ciência são exemplos de palavras com acento circunflexo. Só que ele também indica a sílaba tônica, a sílaba mais forte. De lâmpada, qual é a sílaba mais forte que fica? O lã, porque está com o acento circunflexo. Então, relembrando, o acento agudo ele abre o som e o circunflexo ele fecha. Continuando, nós temos o tio. O tio ele nasaliza, ou seja, como se a palavra onde ele está, o pedacinho da palavra saísse pelo nariz. Lembra que nós fizemos até a técnica na sala? Fechem o nariz e falem mamãe que tem tio. Mãe, você vê que o som sai pelo nariz. É diferente de você falar, por exemplo, casa, casar. Você não sente nada saindo no nariz. Então façam aí a técnica em casa junto com a tia. Vamos falar limão. Limão. O mão ele sai pelo nariz porque o tio ele nasaliza o som das vogais. Nasalizar é como se a gente sentisse aqui no nariz ele saindo. Vamos falar a outra palavra? Não. Fechem o nariz e falem anão. Anão. Sentem que sai pelo nariz, então o tio ele tem esse poder de nasalizar o som das vogais. Próximo. Cedilha. Nós temos embaraço, taça e criança como exemplo. Cedilha é um sinal que se coloca debaixo do C. Só que qualquer C pode ser colocado? Não. Só quando o C vem antes do A, do O ou do U. Ou para lhe dar um som de S. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca assim, comece seu texto. E no comece, no CE, ele coloca cedilha. Pode? Não, está incorreto, porque a cedilha ela só vem antes do A, do O ou do U, só vem antes dessas três vogais. Então, se é CE, você já sabe que não tem cedilha, e se é CI, você já sabe que não tem cedilha. Por quê? A cedilha só é colocada no C quando o C vem antes do A, do O ou do U.
Para quê? Para lhe dar um som de S. Tá certo? Continuando. O hífen é um sinal de união, é considerado um sinal que une duas palavras ou uma mesma palavra que esteja separada. Vejamos exemplos de utilização do hífen. Reco, reco, que é um substantivo composto, então ele une as duas palavrinhas. Abraça-me, que é um exemplo de verbo, que é o abraça, mais um pronome, que é o me, que é um pronome oblíquo, abraça a mim. Recife, São Paulo, é utilizado, né, para dar essa ideia da ponte que liga, né, do voo que vai de Recife a São Paulo, da ponte Rio-Niterói que liga, então uma ligação entre essas duas cidades, entre esses dois estados. E os alunos foram recompensados. Como não deu para escrever na mesma linha, o que a gente usa? O hífen para indicar que a palavra continua. Então, nós temos aqui as explicações sobre o hífen. É usado para indicar os substantivos compostos, como é o caso de reco, reco, para ligar pronomes oblíquos a verbos, que é o caso do abraça-me, e ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente combinam-se, formando encadeados de vocabulários, como é o caso de Recife, São Paulo, Ponte Rio, Niterói. Essas palavras combinam-se e aí ele quer fazer uma ligação de significados. É usado também para separar sílabas quando mudamos de linha. Quando a gente está fazendo aquele texto, colocou enjoar, mas não dá para colocar o dó. O que você coloca? O tracinho. Aquele tracinho que você coloca é chamado de hífen e indica que a palavra vai continuar, né? Que aquele pedacinho que fica na outra linha, ele faz parte daquela mesma palavra. Para isso você coloca o hífen, certo? Então são explicações que vocês até já conhecem, mas muitos não sabiam que aquele tracinho era chamado de hífen, tá certo, quinto ano? Prestando atenção, tia Ju. Depois nós temos o apóstrofo, que é aquele tracinho, tipo uma vírgula, mas que fica em cima. Não é como a vírgula que fica embaixo, ela é colocada em cima. E para que ele serve? Para indicar que uma vogal ela foi retirada dali, né? Que a vogal ela foi retirada daquele lugar e no local da vogal foi colocado um apóstrofo. Gota d'água. Ao invés de colocar gota da água, para não ficarem dois As, uns sons muito fortes juntos, eu retiro um A e coloco o hífen. Queda d'água. Ao invés de colocar queda da água, eu retiro um A e coloco um hífen, tá certo? É para isso que serve o apóstrofo. No caso, é apóstrofo. A tia estava falando hífen, mas é apóstrofo. Queda d'água, aí eu tiro o A do da água e coloco um apóstrofo. Quer dizer o quê? Que aquele A do da foi retirado e colocado um apóstrofo. Caixa d'água da mesma forma. Caixa da água. Ao invés de colocar da água, porque o som do A fica muito forte junto, eu retiro o A do da e coloco um apóstrofo como sinal de que uma vogal foi retirada, certo? Depois nós temos o outro conteúdo, que é palavras com LI e LH. Nós já revisamos os sinais gráficos, fizemos em sala atividades. Procurem aí as atividades no caderno para dar uma revisada, uma estudada, tá certo? Que foi realizado na sala ainda. Depois nós tivemos palavras com LI e LH, porque elas possuem um som muito parecido. Por isso a nossa dificuldade, muitas vezes, quando a gente vai escrever palavras que têm esse som. Será que é com LI ou com LH? Porque o som, né, o fonema LI e LH é muito parecido. Lembrando que LI são duas letras e representa também dois fonemas, porque ele tem dois sons, do L e do I. Já o LH, nós temos duas letras com um só fonema, só tem um som, porque LH é dígrafo. Lembra que a gente estudou no primeiro mês? O LH é um dígrafo. Então, nós temos aqui exemplos de palavras. Folha, folha é com LH. O LH representa um só som, um só fonema. Mobília, também o LI tem um som muito parecido com o LH. Por isso até que a gente se confunde na hora da escrita. Família, também tem gente que escreve família com LH. Por quê? Porque o som é muito parecido. E milionário
também um som muito parecido com o do LH. E o que a gente faz? Treinar muito, escrever muito essas palavras, buscar no dicionário quando tiver dúvida da escrita, né? Voltar lá ao conteúdo do livro, dar uma revisada em todas as palavras. Nós fizemos pesquisa, né? Em todas as palavras que com LI e LH, tá certo? O treino dessas palavras é fundamental. Depois nós temos sílaba tônica e sílaba átona. Foi o último conteúdo que nós estudamos antes de entrarmos, né, no isolamento, que foi sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade, com mais força. Toda palavra ela tem a sua sílaba tônica, que é a sua sílaba mais forte. E as outras sílabas são o quê? São consideradas sílabas átonas, porque elas são faladas com menos intensidade. No caso de lata, vamos cantar a palavra lata. Lata! Qual a sílaba a tia falou com mais intensidade, que ela demorou mais? No lá. Então, o lá é a sílaba tônica, certo? Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Nós fizemos alguns exercícios sobre sílaba tônica. Vamos revisar. Quanto à sílaba tônica, as palavras podem ser consideradas ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítonas. Repitam comigo. Quanto à sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, as palavras podem ser consideradas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, certo? Quando é que uma palavra é considerada oxítona? É quando a última sílaba é a tônica, quando tem a última sílaba for a mais forte, como condor, ruim, vatapá, ipê. Então, você vê que aqui tá até, mais em negrito as sílabas mais fortes, que elas são as últimas. Então, elas são oxítonas, porque a sílaba mais forte é a última. Muito bem. Depois nós temos as paroxítonas. Quando é que a sílaba, quando a palavra é considerada paroxítona, quanto a sílaba tônica? É quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Vejam aqui o exemplo. Escola, auto, táxi. Táxi, por exemplo, o xi é a última e o tá é a penúltima. Tia, mas só tem 2 sílabas, como é que faz? Não importa. Você sempre começa pela última sílaba. Lembra que a tia explicou ali no quadro já para vocês, né? Explicou por aula de vídeo direitinho. Explicou no quadro, explicamos na sala, inclusive. Depois nós temos escola, escola. Qual é a última sílaba de escola? O lá. Qual é a penúltima? O có. E qual é a antepenúltima? O s. Qual a sílaba tônica? Escola. A sílaba tônica é o có. É a penúltima sílaba. Se é a penúltima sílaba, então ela é paroxítona. E nós também temos as palavras proparoxítonas. É quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Quando a antepenúltima for a mais forte, ela é considerada proparoxítona. Exemplos: médico, úmido e lâmpada. Estão vendo? Vejam aí em médico. O có é a última, o di é a penúltima e o mé é a antepenúltima. Então, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela é considerada proparoxítona. Uma dica, prestem atenção. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, se a palavra não possui acento, ela não é proparoxítona. Você já sabe que ela não é proparoxítona, porque toda proparoxítona ela é acentuada. Observação. Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. A tia acabou de dizer que o acento agudo e o acento circunflexo, eles deixam a sílaba forte. É lá que está a sílaba tônica. Outra dica, a sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas. Quando você vai classificar uma palavra quanto à sílaba tônica, não existe primeira, segunda e terceira sílaba. Não existem. Tira isso da sua cabeça. E existe a última, a penúltima e a antepenúltima. Tia, se tiver outras sílabas lá para frente, deixem elas. Só vai ser tônica ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima, certo?
Então, quando a sílaba tônica for a última, ela é o quê? Oxítona. Quando for a penúltima, paroxítona. Quando for a antepenúltima, proparoxítona. Se tiver dúvida na hora de identificar, separe as palavras em sílaba e cante a palavra. Cante, por exemplo, a palavra aqui, ó. Nós temos aqui uma bandeira. Cantem a palavra bandeira. Bandeira. Em qual é que já demorou mais? No DEI. Então, o DEI é a penúltima sílaba. Então, a palavra bandeira é o quê? Paroxítona. Certinho? Então, quanto à sílaba tônica, estamos aí. Correto. Outros exemplos aqui. Para classificar a sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente, sempre de trás para frente. De acordo com a posição, a sílaba tônica recebe a classificação oxítona, quando a sílaba tônica é classificada como oxítona, quando ocupa o último lugar na sílaba, como abacaxi, pinguim, televisão. Pinguim! O guim é a sílaba mais forte, então ela é a sílaba que está em última posição. Então é considerada oxítona. Vejam que pinguim só possui duas sílabas, a última e a penúltima. Ela poderia ser proparoxítona? Não, porque ela só tem a última e a penúltima. Então, se a última é a mais forte, então ela é considerada oxítona. Paroxítona. A sílaba tônica é classificada como paroxítona quando ocupa o penúltimo lugar da sílaba. Penúltimo, vejam, fada. Fada só tem duas sílabas. Vamos cantar a palavra fada? Fada! Cantem comigo. Fada! Em qual a tia demorou mais? No Fá. Então, o Fá é a penúltima sílaba. O Dá é a última e o Fá é a penúltima. Tem outra sílaba depois? Não. Mas eu já sei que se Fá é a penúltima, ela é considerada paroxítona. Menina, vejamos a palavra menina. Menina. Cantem com a tia. Menina. Qual a sílaba mais forte? Uni. Então, uni está em penúltimo lugar. Então, a palavra menina é considerada paroxítona quanto à posição da sílaba tônica. E a proparoxítona? A sílaba tônica é classificada como proparoxítona quando ocupa o antepenúltimo lugar na sílaba. Então, eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. Só uma dessas três sílabas podem ser a sílaba tônica. Nós temos aqui árvore, óculos e pêssego. Essa daí tá fácil de saber a sílaba tônica porque ela é acentuada. Toda proparoxítona ela é acentuada. Vejamos a palavra árvore. Árvore, arvore. Ré é a última, o vó é a penúltima e o ar é a antepenúltima. Portanto, se a sílaba tônica se a sílaba mais forte for a antepenúltima, a palavra é considerada proparoxítona. Estamos acertados quanto à sílaba tônica. Vamos ao próximo. Palavras com SC e SC cedilha. Né? Aí treino, muita leitura é importante para que a gente saiba escrever as palavras direitinho. Então, nós temos aqui exemplos de palavras com SC. Crescer, nascer, descer e piscina. Palavras com SC cedilha. Nasça, cresça e desça. Nesse uso dessas palavras, o que a gente pode ver é que o som delas se confunde. É como se fosse só o C. E aí muitas pessoas esquecem de colocar o SC ou SC cedilha. Nós do quinto ano não vamos mais esquecer porque já estamos devidamente treinados, certo? Próximo, pontuação. Foi o primeiro assunto que a tia deu por aula de vídeo, né? Então nós temos a exclamação, que indica o espanto, a admiração, indica os nossos sentimentos, né? Eu chego e digo assim, que sala suja! Então, a tia está expressando o sentimento dela. Ou então, diga assim, que meninos lindos. A tia está expressando o sentimento de alegria. Ela coloca um ponto de exclamação. O ponto final, ele indica o final de uma frase. A Maria saiu. Se a Maria saiu, pronto. Eu dei uma declaração de que a Maria saiu. É uma frase declarativa afirmativa. Eu estou afirmando que a Maria saiu. Eu utilizo o ponto final. O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula. Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa. Parou, pensou, ficou limpando o quarto. Outro exemplo, o rio está poluído. Parou, pensou,
os peixes estão mortos. Então, ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Depois nós temos a vírgula, a famosa vírgula que a gente utiliza tanto. É usado quando se dá uma pequena pausa, é a principal utilização da vírgula, né? Separando palavras e frases. Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Aí eu vou colocando vírgula para dar pausa entre essas citações. E lá no vídeo lá de pontuação, você pode assistir de novo, ver as outras utilizações da vírgula, como o chamamento. Mamãe, quero ir ao banheiro. Chamamento, você chamou quem? A mamãe, é o vocativo. Vocativo mamãe, que você coloca uma vírgula depois, certinho? Miguel Alves, vírgula, que sempre coloca no cabeçalho, Miguel Alves, vírgula, 7 de junho de 2020. Então, vocês podem assistir novamente o vídeo para ver as indicações da vírgula, se ainda houver dúvida. Ponto de interrogação, nosso preferido, né? Utilizado para fazer uma pergunta, uma frase interrogativa. Você viu o meu lápis? Quando a gente faz uma pergunta, sempre tem que colocar ponto de interrogação. Senão, não é uma pergunta e não é uma frase. A frase, quando é que é frase? Inicia com a letra maiúscula, termina com sinal de pontuação e tem sentido completo. Eu tenho que entender para ela poder ser considerada uma frase. Só relembrando. O travessão também, acredito, todo mundo saiba, para indicar a fala de um personagem. Aí nesses textos de vocês de redação, vocês têm que colocar o travessão quando for haver fala de personagem. É ele que indica a fala do personagem. Depois nós temos os 2 pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento. Descartes disse. Aí ele vai citar o que ele falou. Penso, logo existo. Lá nos nossos textos de redação a gente também coloca, né? E Maria falou, 2 pontos, porque ela vai citar o que a Maria falou. Na outra linha eu coloco travessão, certinho? Então aí foram os nossos sinais de pontuação. Depois nós temos os tipos de frase, que a tia também explicou em aula de vídeo. O que é frase? É a palavra com sentido completo que faz a comunicação entre 2 ou mais pessoas. Frase inicia com o que, quinto ano? Letra maiúscula, termina com sinal de pontuação e tem que estabelecer comunicação, tem que ter sentido completo. Eu tenho que entender o que você quer me dizer. Então, existem vários tipos de frase. A frase afirmativa, a interrogativa, a exclamativa, a negativa e a imperativa. Quando é que a frase é considerada afirmativa? Quando a gente faz uma afirmação. Declaro de forma afirmativa. Termina com um ponto final. Eu gosto de estudar. Eu estou declarando e afirmando que eu gosto de estudar. Então, essa é uma frase afirmativa. Quando é que uma frase é interrogativa? Quando faz uma pergunta e termina com um ponto de interrogação. Vocês gostam de estudar? A mesma frase eu utilizo em várias versões. Vocês gostam de estudar? É uma pergunta, uma frase interrogativa. Só não pode esquecer do ponto de interrogação. Frase exclamativa indica admiração, espanto, alegria, ou seja, expressa uma emoção e termina com um ponto de exclamação. Que lindo dia está fazendo! Ou que aula legal! Eu estou empolgada, né, com a aula. Frase negativa, quando eu nego alguma coisa, geralmente ela vem com a palavra não ou nunca, certo? E termina também com ponto final. Eu não gosto de estudar. É uma frase negativa que não faz parte da nossa vida. E a imperativa é quando dá uma ordem ou faz um pedido. E ela pode terminar tanto com ponto final ou com ponto de exclamação. Chega de bagunça nessa sala. Não gosto dessa bagunça, né? Meninos, fiquem quietos. Ou então, mamãe, traga um copo d'água para mim. Todas essas são pedidos ou ordens que tornam uma frase imperativa. Então, menino, vá já estudar, certo? Então, esses são os tipos de frase. E aí a tia colocou aqui, ó, umas chargezinhas para que a gente pudesse ver uns tipos de frase. Tem assim, a mãe diz assim: Chico, você tá muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. Quando a mãe diz assim, precisa cortar o cabelo, ela está dando uma ordem, fazendo um pedido. É uma frase imperativa.
Aí ela diz assim: a professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Olha aí ele querendo se safar de cortar o cabelo, né? Na outra, tá Cebolinha em Cascão. Ele diz assim: que papo é esse? A cor desse batom, olha como é viva. É perfeito, é perfeito. Vai dar para enxergar de longe. Ei! Quando ele diz assim: que papo é esse? Ele tá fazendo uma pergunta. Então, essa é uma frase interrogativa. Muito bem. E quando ele diz assim: é perfeito, é uma frase o quê? Exclamativa. Olha aí o ponto de exclamação. Estão vendo? Depois nós temos aqui os... Fala uma coisa romântica. Meu nome... Deixa eu te abrir aqui. Quando ele diz assim, fala uma coisa romântica, ela está dando uma ordem, um pedido. É uma frase imperativa. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inafável de paixão. Frase exclamativa, porque termina com ponto de exclamação, está expressando sentimento de amor. Uau! Agora traduz. Quando ele diz assim, uau! Também expressando sentimento, né? Uma frase exclamativa. Aí diz assim, agora traduz. Quando diz agora traduz, ela está dando uma ordem. Aí você está querendo demais. Ele não sabe traduzir o que ele falou. Nossa, achou bonito. Então, estão aí alguns tipos de frases para vocês tirarem de tirinhas. Depois nós temos palavras com vogal mais R. Nosso conteúdo maravilhoso, né? Exemplo, amar, correr, assistir, ventilador, Arthur. Então, lembrando que a vogal tem que estar antes do R. E a vogal mais R pode estar tanto no final da palavra como no final da frase. Aqui em Arthur, Arthur tem tanto no final da sílaba, como está aqui o ar, como o tur, que está no final da palavra. Então, já treinamos aí bastante vogal mais R, né? Vi as tabelas de quem me mandou, tava tudo direitinho. E o ESA ou ESA, será que termina com ESA ou ESA? Já que o som é muito parecido, mas nós vimos todas as regras de ESA e ESA. Eu acredito que tenha dado para entender. Então, vamos lá. Indicar a origem ou título de honra, título de nobreza. Quando indica a origem ou nacionalidade, título de honra termina com ES ou ESA. Francês, francesa, chinês, chinês, indica a origem, né? E marquês, marquesa, duquesa, princesa, são títulos de nobreza, também são com ESA. Tinha até lá no nosso quiz de português. Depois nós temos com ESA, princesa, duquesa, baronesa, inglesa, indicam título de nobreza ou indicam o que mais? Né? Origem ou nacionalidade. E com ESA são o quê? São substantivos derivados de adjetivos, como beleza, fraqueza, frieza. Beleza vem de que nome? De belo. Firmeza vem de que nome? De firme. Certinho? E nós temos aqui uma tabela de adjetivo e substantivo. O adjetivo é limpo, o substantivo vira limpeza com ESA, porque é um substantivo derivado de um adjetivo. Tenho certeza que vocês estão craques nesse assunto. Certo é um adjetivo que forma substantivo? Certeza. Claro é um adjetivo que forma substantivo? Clareza. Certo? Então vamos lá. Enfim, esses foram os nossos conteúdos. Eu acredito que vocês estejam sabendo bem, se prestar atenção nas aulas de antes da pandemia, se prestar atenção nas aulas de vídeo, devem estar sabendo direitinho. Qualquer dúvida, pede para te ajudar mais uma explicação que eu explico, tá certo? Então agora vamos revisar no livro, cada um pega seu livro e vai fazer a sua revisão, tirar as dúvidas. Se tiver ficado mais alguma dúvida, entre em contato com a tia, que a tia tira as dúvidas, tá certo? Beijo pra você.